Se tornar sócio de uma empresa e receber o lucro do negócio de tempos em tempos parece algo muito legal, mas... Como escolher boas empresas pagadoras de dividendos? A B3, nossa bolsa brasileira, possui mais de 400 empresas com ações sendo negociadas todos os dias. Em meio a um mar de oportunidades e de negócios que não são tão bons assim, existem algumas dicas para separar o joio do trigo. E é sobre isso o nosso bate-papo de hoje. Eu sou Yolanda Fordeloni, jornalista e economista. Eu sou o César Esperandio, também economista, e nós somos especialistas em finanças e investimentos. Nessa terceira conversa, a gente recebe a Sofia Abreu, que é especialista em finanças e investimentos. Vamos ver o que ela tem para dizer? Boa! Bom, Sofia, antes de tudo, a gente tem que te agradecer, né, por você ter disponibilizado esse tempinho para bater um papo com a gente de um tema que é muito importante para o investidor que está mirando longo prazo. Nada que isso, gente. Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês. É um casal tão querido. E falar sobre investimentos, que eu sou completamente aficionada por falar sobre finanças, investimentos, renda fixa, renda variável, né? Que vai ser um dos temas que a gente vai abordar hoje. Então, para mim, aqui só tenho alegria em poder vir aqui falar com vocês e falar para o pessoal que vai nos assistir. Muito legal te receber. Para começo de conversa, Sofia, a gente já vai jogar fogo, já vai jogar lenha na fogueira, porque é o seguinte, quando a gente pensa, né, em viver de dividendos, viver de renda, as pessoas associam boas pagadoras de dividendos a companhias consolidadas, a companhias que já estão aí uma longa data, né, em funcionamento. Quais você diria que são as principais características das boas pagadoras de dividendos? Olha, eu gosto muito de falar com os meus alunos, Yolanda, que quando a gente pensa em formar uma carteira de renda passiva, né, ou seja, aquela carteira que vai trazer para a gente, né, retornos periódicos dos nossos investimentos, e principalmente formar uma carteira de renda passiva, pensando então em empresas boas pagadoras de dividendos, é fundamental que a gente busque algumas características que essas empresas têm em comum. Primeiro, empresas boas pagadoras de dividendos, via de regra, são empresas já maiores, mais consolidadas, tanto na bolsa de valores quanto no mercado em que elas atuam. Geralmente, esses setores pertencentes dessas empresas, né, pagadoras de dividendos, são também setores chamados como resilientes, setores mais estáveis da economia, que têm uma demanda inelástica por parte de nós consumidores. Então, o que são setores resilientes? Por excelência, são o setor bancário, o setor elétrico, o setor securitário, o setor de saneamento. Então, quando a gente fala de empresas pertencentes a esses setores, a gente já tem que parar e pensar, opa, será que é uma empresa pagadora de dividendos? Tem chance de ser empresa pagadora de dividendos, né? Então, a gente tem que voltar diretamente nosso olhar para esses setores, né? Setores, então, mais resilientes, que têm uma demanda inelástica, ou seja, faça chuva, faça sol, com crise ou sem crise, as pessoas têm que continuar consumindo os produtos, os serviços oferecidos por essas empresas. Além disso, então, a gente já tem duas características, né? Empresas grandes, já consolidadas, empresas pertencentes a esses chamados setores resilientes, e é importante também a gente procurar empresas que já têm grande participação no setor em que elas atuam, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, né? É claro que nós não estamos falando especificamente dessa empresa, mas quando você for olhar uma empresa do setor elétrico, uma empresa do setor bancário, né, uma empresa do setor de saneamento, você não vai procurar, né, um banquinho que começou ali, que acabou de abrir capital na Bolsa de Valores. Você vai procurar um bancão, né, desses grandes varejistas que a gente tem, que são empresas que já têm, então, que a gente chama um grande market share, uma grande participação no mercado. E aí, como eles já são muito grandes, né, já atuam em setores bem estáveis da economia, não tem mais para onde ele crescer, o que eles vão fazer? Eles vão destinar, né, a maior parte da geração de caixa e lucro que eles têm, né, ao invés de distribuir isso, né, dentro da própria empresa para fomentar o seu crescimento, eles vão distribuir isso entre os acionistas, porque já são empresas que já cresceram, né, empresas que já são consolidadas, não tem mais para onde expandir, já detêm uma grande fatia do mercado em que elas atuam. Então, a gente tem que, basicamente, para procurar, né, para começar a estudar empresas que são boas pagadoras de dividendos, então buscar essas grandes empresas já consolidadas, de setores resilientes, que tenham uma grande participação no mercado em que elas atuam, né, e que são grandes geradoras, então, de caixa e de lucro, que vão pegar esse caixa e esse lucro para, ao invés de fomentar um crescimento, elas já cresceram, então elas vão pegar isso e distribuir entre os acionistas na forma de dividendos. Ou seja, né, diante do resultado que ela tem, ela não precisa destinar para o próprio, no reinvestimento do próprio negócio, né? Porque tem algumas coisas ali que não precisam desse reinvestimento. E qual que seria
seria a diferença para as empresas de alto crescimento, que aí já tem um modelo de negócio, enfim, já estão no estágio de negócio completamente diferente dessas empresas que você estava explicando agora? Sim, o que que acontece? A gente tem basicamente, né, dois tipos de empresas na Bolsa de Valores. Aquelas empresas já grandes, consolidadas, com alta participação no mercado, e empresas de crescimento, que são menos consolidadas, que ainda, né, tem o que a gente chama de chão pela frente. Nas empresas de crescimento, como elas ainda não têm uma fatia grande do mercado, como ainda tem muito para onde elas crescerem, se expandirem, né, seja em termos de produção, seja em termos de atendimento, de conquista de base de clientes, essas empresas, então, que são chamadas de crescimento, o que elas precisam? Qualquer caixa que elas venham a gerar, né, qualquer lucro que elas venham a ter, elas não vão pegar isso e distribuir para os acionistas. Elas vão pegar esse dinheiro, esse caixa, esse lucro, e vão reinvestir na sua própria atividade para conseguir, então, se expandir. E aí conseguir conquistar mais mercado consumidor, conseguir produzir mais, conseguir prestar mais serviço. Né? O que é exatamente o oposto das empresas de crescimento. Então, a gente tem essa dicotomia, né, na Bolsa de Valores. Empresas pequenas, menos consolidadas, que são chamadas de crescimento, que vão pegar seu lucro e seu caixa para reinvestir na sua atividade e crescerem. E as empresas que já são as chamadas pagadoras de dividendos, que são, então, consolidadas, geram caixa e lucro, mas não tem onde reinvestir seu lucro, porque elas já são consolidadas, né? Já estão ali dominando o mercado. E aí elas pegam, então, e distribuem esses dividendos entre os acionistas. E, basicamente, então, essa é a diferença de posicionamento mercadológico entre empresas de alto crescimento e empresas boas pagadoras de dividendos. Muito legal. Eu acho que um exemplo pop, que embora não esteja na nossa bolsa diretamente, mas dê para investir, talvez seja o Nubank, né? Que todo mundo deve conhecer o Nubank. Ele está naquela fase de crescer loucamente e deu até um lucro recentemente, um primeiro período com lucro, mas ele está justamente nessa fase de não gerar necessariamente lucros consistentes, recorrentes, mas sim pegar toda a verba que entra, reinvestir na expansão, em tecnologia, etc. Voltando para as ações, para a estratégia de investimento em ações para lucrar, para ter receita no médio e no longo prazo da distribuição de dividendos. Eu acho que talvez o indicador mais emblemático é o dividend yield. Sofia, como que você traduziria aqui para o pessoal o que é o dividend yield? Como você entende isso? Olha, eu falo muito para os meus alunos, né, que essas palavras, elas podem soar difícil, mas a gente não deve ter medo, tá? Porque depois, quando você para estudar, você vê que, na verdade, nada mais, nada menos, né, que é uma métrica, uma medida de alguma coisa que é facilmente entendida por quem é leigo. Então, primeira coisa, pessoal, não se assustem com essas palavras, com esses termos que podem parecer difíceis. E dividend yield, na verdade, o que é? É uma métrica que mede a relação entre os dividendos pagos por uma empresa e o preço da ação daquela empresa. Então, vamos supor, vamos pegar que a empresa A, ela teve dentro de 12 meses, né, dentro de um ano, o dividend yield de 10%. E vamos também imaginar que essa empresa tem um preço por ação de R$100, né? A ação daquela empresa está valendo R$100. Se essa empresa tem um dividend yield de 10%, quer dizer que 10% daquele valor da ação retornou para os acionistas na forma de dividendos dentro daquele período, dentro daqueles 12 meses. Então, se essa empresa custou R$100 o valor da ação e ela tem um dividend yield de 10%, quer dizer que R$10 retornou ao longo desse ano para o acionista na forma de dividendos. E, obviamente, que quem está em busca de uma carteira de renda passiva, né, vai buscar empresas que tenham dividendos yields consideráveis, né, pelo menos acima de 5%, já é um bom parâmetro para você separar empresas que são boas pagadoras de dividendos de empresas, né, que não distribuem dividendos assim de uma forma tão recorrente e tão contundente, né? E aí, puxando o seu exemplo, César, que você disse, só para o pessoal não ficar muito assim, né, no mundo das ideias, entre aquela questão entre empresas de alto crescimento e empresas já consolidadas, você até citou o caso do Nubank, né? E aí a gente poderia fazer um paralelo entre, por exemplo, Nubank e Banco Itaú, para que as pessoas exatamente entendam, né, o que é uma empresa de crescimento e uma empresa pagadora de dividendos. Nubank, como você disse, né, teve alguns prejuízos aí ao longo da sua trajetória, depois abriu capital na Bolsa de Valores lá americana, e ela praticamente não gera lucro, né? E o lucro, o caixa que Nubank gera ao longo, né, da sua atuação, ele sempre está fazendo o quê? Reinvestindo para conquistar novos clientes, né? Abrir mais contas. E o Itaú? Pensa aqui comigo, o Itaú já tem mais de 30% do market share de mercado, do mercado bancário. É um banco gigante, né? É um dos maiores bancos da América Latina, não tem para onde ele crescer. E aí, o que o Itaú faz, então? Opa, tive um lucro enorme agora, né, nesse último trimestre. Não tem onde ele reinvestir. Não tem, né, como muito mais ele expandir a sua atuação dentro do setor bancário. E aí ele vai pegar esse lucro, vai distribuir entre seus acionistas, né, na forma de dividendos,
E aí, esses dividendos que são distribuídos, né, ao longo de um ano inteiro, o Banco Itaú, por exemplo, é um dos pagadores de dividendos que paga dividendos mensalmente. E aí depois o pessoal fala, ó, bom, durante o ano ele distribuiu X reais de dividendos e o preço da ação está Y. Aí eles traçam, né, essa relação entre o tanto de dividendos que foram distribuídos, o preço da ação, e aí formula essa métrica de dividend yield, que orienta várias pessoas para poder buscar e investir nas melhores empresas do mercado em termos de pagamento de dividendos. Excelente explicação. Eu acho que vale a pena só o destaque para quem está aqui assistindo a gente, de que o pagamento de dividendos no mercado de renda variável, como é típico das ações, ele é incerto. Por mais que a empresa tenha essa fama, né, de boa pagadora de dividendos, se entrar num período de recessão, por exemplo, eventualmente ela pode não gerar lucro e não haver, portanto, distribuição de dividendos. E uma coisa que eu sempre falo, para quem vem me perguntar de investimentos em ações, é que mesmo que você esteja olhando para essa estratégia muito mais prudente de investimento em médio ou longo prazo para ter receita com dividendos além da valorização da ação, nunca é só um indicador que a gente tem que olhar. Ao contrário, tem que olhar outros indicadores, comparar com empresas pares, né, que estejam no mesmo setor e sejam comparáveis. E tem uma série de estratégias. Quais outros indicadores você gosta de olhar, Sofia, quando você está escolhendo ali empresas boas pagadoras de dividendos? Olha, tem mais 3 indicadores, além do dividend yield, que eu sempre dou uma olhadinha quando eu estou estudando ações, né, desse tipo de setor. O primeiro, que vocês já devem já ter em mente também, é o payout. E aí, pessoal, lembra, esses nomes difíceis não querem dizer nada. Sempre tem uma explicação fácil para o nome difícil. E payout é o percentual, a quantidade dos lucros que uma empresa gera, que ela decide distribuir na forma de dividendos. Então, vamos supor lá, a empresa atuou lá tal, durante o trimestre, ela gerou uma quantidade X de lucro, tá? A empresa, por meio da sua assembleia de acionistas, ela vai decidir, tá? Ela é soberana para resolver quanto que ela vai querer distribuir daquele lucro para os seus acionistas, quanto que ela vai querer guardar na empresa, até mesmo, né? Guardar no caixa da empresa para eventuais necessidades. E aí, então, o payout é esse percentual do lucro gerado que a empresa bate o martelo e fala, vou distribuir isso aqui entre os acionistas. E aí que, claro, quanto maior o payout, melhor para quem, né, tá lá segurando, detentor daquela ação daquela empresa, esperando os dividendos caírem. Porque quanto maior a percentual do lucro que a empresa resolver distribuir entre os acionistas, maior, então, vai ser a distribuição de lucro, né, que traz alegria para quem aí fica esperando, né, fica ansioso esperando a distribuição de dividendos. Além dessa métrica, é muito importante a gente lembrar que para uma empresa ela poder distribuir dividendos para os seus acionistas, ela tem o quê? Que ser geradora de lucro ou de caixa, né? E também, pessoal, ela tem que ter um baixo endividamento. Porque imagina, a empresa gerou muito lucro, ela gerou caixa, faturou bastante naquele trimestre. Se ela tem muitas dívidas e dívidas que estão vencendo, o que ela vai ter que fazer? Por mais que ela gostaria, né, de distribuir esses dividendos para os seus acionistas, ela tem outras necessidades mais urgentes. E ela vai ter que pegar aquele caixa, né? O lucro lá, o lucro líquido que ela obteve, ela vai ter que abater da sua dívida. Então, a gente também tem que procurar empresas que sejam, né, consolidadas, geradoras de lucro, de caixa e que tenham endividamento mais baixo. E aí existem 2 métricas para você analisar sobre endividamento de empresas. A primeira que é a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, que mede, então, o quê? Né, a relação entre o patrimônio que a empresa tem e o seu endividamento. E aí, quanto maior for essa métrica, mais endividada a empresa, o que é pior, né, para quem está querendo comprar aquela empresa pensando em receber dividendos. E tem também, né, a dívida líquida sobre o lucro operacional, que também mede a relação entre a dívida líquida e o lucro que aquela empresa vai ter. E quanto maior também for essa métrica, vai falar assim, opa, mais aquela empresa tem uma dívida em relação ao seu lucro operacional. Então, a gente tem que também estar de olho, né, nessas métricas de endividamento e procurar empresas que tenham um endividamento controlado e um endividamento pequenininho, se for possível. Boas dicas, Sofia. E é interessante ver que nunca é uma resposta simples, né? Até porque se fosse uma resposta simples, provavelmente ela estaria incompleta. Então, são muitas características mesmo ao redor ali da empresa, as características do negócio da empresa que você tem que observar na hora de tomar essa decisão. Uma coisa que eu queria te perguntar e que você já tocou no assunto é fluxo de pagamentos. Você bem comentou, né, que tem algumas empresas que acabam tendo esse fluxo de pagamentos de dividendos mensal. E quando a gente fala em viver de renda, a gente está falando de custos que batem na porta da pessoa mensalmente. São boletos que estão ali, né, batendo a porta todos os meses.
É interessante que a pessoa tenha uma mescla ali na carteira para ter essas empresas mensais dentro dos investimentos, porque a maioria das empresas acabam pagando trimestralmente os dividendos, mas tem essas que pagam mensalmente. Como é que você enxerga esse fluxo para casar com os custos da pessoa? Olha, dentro da Bolsa de Valores tem de tudo, né? As empresas, elas são soberanas na forma e na periodicidade em que elas vão distribuir dividendos. O César até mesmo, né, bem adiantou. Por mais que a empresa seja uma top pagadora de dividendos, pode acontecer alguma coisa imprevisível e fazer com que a empresa pare de pagar dividendos, né? Então a gente tem que sempre, ao investir em dividendos, ter aquela orientação de que a empresa pode parar de pagar dividendos, né, a qualquer momento. Que foi o que até aconteceu com os bancos, né, durante a pandemia. Bancos são ótimos pagadores de dividendos, grande parte deles pagam dividendos todos os meses, e aí durante a pandemia, né, o Conselho Monetário Nacional baixou uma ordem e falou, olha, ninguém vai distribuir dividendos por enquanto, porque a gente não sabe o que vai ser no futuro. E aí quem, né, estava lá esperando os dividendos de bancos durante, né, o auge da pandemia, ficou a ver navios. E aí pensando nisso, então, a gente tem empresas na Bolsa de Valores que pagam dividendos a cada 6 meses, empresas que pagam trimestralmente, que são a maioria, né? Tem empresas que pagam mensalmente, grande parte dos grandes bancos aí pagam mensalmente. E aí, para a pessoa fazer uma carteira pensando, então, que vai cair, né? Vai pingar um dividendo todo mês lá na conta dela, o ideal seja que efetivamente ela diversifique e ela mescle, então, essas empresas na sua carteira. Se a pessoa, né, se quem estiver aí pensando em investir em empresas pagadoras de dividendos, for lá no site, né, que a gente chama de site de relacionamento com investidores, cada uma das empresas da Bolsa tem um site como esse. Você digita o nome da empresa lá no Google, né, empresa tal, relacionamento com investidores. E se você, dentro desse site, consultar o calendário de distribuição de dividendos, você vai ver que é perfeitamente possível você mesclar empresas, né, empresas distintas, de setores distintos, e conseguir casar de forma com que em cada mês do ano vá ter pelo menos uma empresa da sua carteira de dividendos que vai estar distribuindo dividendos naquele período. Empresas do setor bancário, né, como eu te adiantei aqui, geralmente elas pagam dividendos todos os meses, então é bacana ter algumas empresas do setor bancário em carteira. Tem empresas, né, do setor de saneamento, setor elétrico, que via de regra pagam trimestralmente, e aí é bacana também ter empresas desse tipo na carteira, e aí mesclando, né? Ah, tem empresa que paga, né, a cada 2 meses e começou a pagar em fevereiro, aí você tem um pouquinho dela. A outra empresa, não, ela paga a cada 3 meses, mas começou a pagar em janeiro, aí você tem mais um pouquinho dela. E aí você faz uma diversificação que vai te beneficiar tanto do ponto de vista, né, de ter dividendos pingando todo mês nessa conta, quanto do ponto de vista mesmo de segurança de carteira, né? Porque a gente pode ter eventos aí imprevisíveis que podem acontecer e que podem abalar aquele setor específico, que podem atrapalhar a distribuição de dividendos daquela empresa. Então, ter diversificação, gente, tanto sob uma ótica quanto sob a ótica da segurança, vai ser perfeito para esse sentido. Muito legal. Sofia, eu acho que a recomendação prudente, nós como educadores financeiros, sempre é diversificar. E diversificar não é pulverizar, investir em trocentas coisas ao mesmo tempo sem ter ciência do que está fazendo. Isso está implícito aqui no nosso bate-papo. A gente não recomenda para vocês que vocês investem um monte de coisa achando que estão diversificando, porque não é por aí. Mas a boa diversificação, não só em empresas diferentes, mas também em setores diferentes, para quem está olhando aí para a estratégia de recebimento de dividendos, pode diminuir essa volatilidade de num mês você recebe muito, no outro, ou no próximo trimestre, no próximo período você recebe pouco ou quase nada. Você acha que essa estratégia bem pensada de diversificação de dividendos, diversificação de setores, empresas, eu quis dizer, pode, além de minimizar o risco, pode fazer com que se aproveite bons momentos de setores diferentes? Por exemplo, agora, eventualmente, a gente está vivendo um momento em que o varejo não vai tão bem. Por outro lado, alguns setores que são beneficiados de alta de juros acabam indo melhor. Você enxerga que essa é uma estratégia válida? Como você vê isso nos seus investimentos? Sem sombra de dúvida, César. Eu brinco muito com os meus alunos que a gente não tem bola de cristal. Definitivamente, né? Por mais que a gente estude, a gente se preocupe em selecionar bons ativos para a nossa carteira de investimentos, a gente não tem bola de cristal, a gente não sabe o que vai ser do futuro. E para nos proteger, né, desse elemento, né, esse elemento surpresa que pode vir a surgir, e que, via de regra, gente, todo ano tem alguma coisa, algum acontecimento, né, que não estava sendo precificado pelo mercado. Sempre isso acontece. É fundamental, então, para que a gente se proteja disso, que a gente diversifique. Né? Então, por exemplo, se você tem numa carteira de dividendos empresas de vários dos setores que eu listei aqui, né, e acontece alguma coisa, vamos supor, de ruim com aquele setor da economia, você vai estar protegido, porque se acontecer alguma coisa, aquela empresa vai ter que parar de pagar dividendos, e se você estiver só dependendo daquele setor,
você vai ficar a ver navios. Agora, se você tem uma carteira diversificada e não pulverizada, como o César disse, se acontece alguma coisa que impacte um determinado setor, você pode ficar tranquilo, porque vão ter outros setores da sua carteira que não vão ser impactados por aquele determinado evento e que vão te proteger e que vão ainda permanecer te pagando dividendos de forma consistente. Então, recentemente eu citei, né, que o Conselho Monetário Nacional impediu os bancos de distribuir seu lucro. Então, o pessoal que tinha com carteira muito concentrada em banco ficou o quê? Ficou sem receber dividendos. Há não muito tempo atrás também a gente teve, né, crise do setor hidrelétrico, né? As empresas do setor elétrico estavam aí com dificuldades, empresas do setor de saneamento estavam com dificuldades por causa da escassez de chuvas. E aí houve um impacto direto onde? Na distribuição de dividendos dessas empresas. Então, diversificar a carteira pensando em proteção é fundamental. Mas também diversificar a carteira pensando em aproveitar oportunidades também é maravilhoso. Porque agora a gente está com a alta no preço de commodities, né? Então, gás, petróleo, minério de ferro, tudo está com o preço nas alturas. E aí, empresas desses setores, que são empresas também boas pagadoras de dividendos, setor elétrico, setor de commodities, setor petrolífero, se você tem essas empresas em carteiras, em momento que há, né, um pico, uma disparada no preço dessas commodities, automaticamente essas empresas, pessoal, vão faturar mais, vão lucrar mais e vão distribuir mais dividendos. Então, diversificar, pessoal, é muito importante, tanto para você se proteger de momentos de crise, que vão impactar de uma forma muito contundente, né, determinados setores da economia, e para você, então, também surfar, né, onda de crescimento, onda de disparada de preços, por exemplo, no caso de commodities, que aí essas empresas, então, atuantes nesse setor petrolífero, setor de mineração, vão faturar muito bem com essa disparada de preços e isso vai se reverter, então, em mais dividendos para os acionistas. Então, né, sobre qualquer ótica que a gente analise, César, eu acho que quando a gente fala em diversificar, né, em atuar com cautela e com consciência, né, o investidor nunca sai perdendo quando ele tem esses objetivos em mente. Muito legal a reflexão, Sofia. E o pagamento de dividendos, né, por mais que não seja ali certeiro, né? Pode ser que um mês você tenha um pouquinho mais, um pouquinho menos. Esse pagamento recorrente acaba gerando uma bola de neve no sentido positivo, né? Porque você recebe cada vez mais dinheiro, sua empresa vai crescendo, enfim. E você tem a possibilidade de reinvestir esse dinheiro na própria carteira. Qual que é o seu pensamento? Recebeu dividendo, o que você faz com a grana? Reinveste na empresa, diversifica ainda mais entre as opções aí da bolsa? Quais são as possibilidades para o investidor? Sem sombra de dúvida, gente, se você tem a disciplina de receber os dividendos daquela empresa, né, e não ficar tentado a gastar e levar para outro lugar, mas sim reinvestir na sua própria carteira de dividendos, essa estratégia ela é maravilhosa, que é o que a gente chama então de efeito bola de neve, né? Você pega aquele dinheiro que você recebeu daqueles investimentos que você fez e você reinveste, ampliando sua carteira, que vai, consequentemente, desencadear em quê? Em recebimento de mais dividendos no futuro. Isso é sensacional, porque você vai estar trabalhando, né, com ampliação da sua carteira sem ter, né, que tirar dinheiro do bolso, fazendo isso com um simples fluxo de pagamento de dividendos durante um ano. Você consegue aumentar seu patrimônio de forma significativa. Mas é muito importante, Yolanda, ter um cuidado nessa hora, né? Você pegar os dividendos e reaplicar na mesma empresa ou pegar os dividendos e reaplicar em outras empresas. Isso porque a gente tem que tomar cuidado com duas coisas. Com a pulverização de carteira, como o César disse, né? Você ficar com a sua carteira pulverizada em vários ativos, de forma que até mesmo você perca o controle sobre essa qualidade dos ativos. E você também tem que tomar cuidado, por outro lado, com a concentração em carteira. Então, se você, né, sem preocupar, todo mês, ou todo trimestre, ou todo semestre, religiosamente, vai lá, pega aqueles dividendos da empresa A que você recebeu e reinveste na empresa A, você tem que tomar cuidado justamente para você não aumentar demais sua exposição só na empresa A, de forma que você comece a ter um risco de concentração só numa determinada empresa, de um determinado setor. E, por outro lado, também você tem que tomar cuidado, então, para que essa posição não aumente demais e para que você, então, também não deixe outras posições importantes muito pulverizadas na sua carteira. Então, por isso que quando você for fazer a realocação de dividendos, o que é, então, repetindo, né, uma estratégia sensacional, você tem cuidado para não recair, né, no exagero e ficar muito concentrado em uma determinada empresa, em um determinado setor, e, por outro lado, também não tomar cuidado de pulverizar, né, você tem que, então, evitar a pulverização da sua carteira. Então, ao realocar seus dividendos, faça isso, mas tendo em mente o quê? Sempre
rebalancear, manter o equilíbrio, a distribuição dos dividendos, né, e das ações que você tem em carteira, né, ao longo aí da sua jornada como investidor. Ou seja, o investidor não pode ser preguiçoso, né? Não diria que é um trabalho constante, mas é um desafio constante de sempre olhar quais as possibilidades aí, mês após mês. Sofia, obrigado demais por esse bate-papo. Acho que foi super rico para quem está acompanhando a gente aqui. Eu aprendi bastante, tenho certeza que quem acompanhou também. Fico muito feliz, gente. Foi um prazer conversar com vocês. Espero que o pessoal aí goste dos assuntos, de tudo que eu pude trazer aqui, né, nesses minutos que a gente passou aqui junto. Fiquei muito feliz mesmo. Eu fiquei muito feliz também. Sofia, o pessoal pode te encontrar onde? Pessoal, quem não me segue ainda, me segue lá no Instagram, o @asofiaabreu. E também me acompanhe nos vídeos do meu canal no YouTube. Eu libero sempre 3 vídeos por semana. Você também digitando no YouTube, Sofia Abreu, você já encontra o meu canal que se chama Servidor que Investe. Muito bem, então fica o convite aí para você retornar em futuros bate-papos. Só me chamar que eu venho, adorei. Hoje a gente mostrou como é que se monta uma carteira de dividendos nesse bate-papo muito legal com a Sofia Abreu. Mas fica ligado que esse foi só o 3º episódio dessa série de 8 podcasts que tá traduzindo como viver de renda. No próximo episódio a gente vai conversar sobre fundos imobiliários. Afinal, o que são os FIIs que tanto a gente ouve falar por aí? É possível viver de renda com isso? Fica de olho e até a próxima.